igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Que culto maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo se faz presente aqui e a presença dele é notória, irmãos. O culto que tem mais poder é o culto de oração. Louvado seja Deus, aleluia. Quero pedir para os irmãos, louvado seja Deus, abrir as vossas Bíblias, o tema da campanha. Aleluia, qual já foi lido agora, palavra inicial, salve do poeta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja Deus. Aleluia. 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 Glória, glória, glória. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado a Ele, que é digno de toda honra. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando a tua santa palavra, da qual eu não sou digno, irmãos. Louvado seja Deus. Agradeço também aos meus pastores, ao nosso líder de oração, Diácono Jesus, presbítero José, em nome de Jesus. O Senhor proverá a cura da vida desse servo abençoado. Louvado seja Deus. Confesso aos irmãos que eu estou tremendo, mas é da presença de Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Ele está de uma forma tão maravilhosa que nós temos que se conter na sua presença. Seja o nome de Deus. Meus irmãos, eu quero expressar a todos que essa palavra qual o Senhor colocou no meu coração, e eu relutei com ela a semana inteira, porque o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração que seria eu, mas eu esperei os meus líderes anunciar para mim, mas eu já estava ali em oração, em jejum, buscando, se alimentando da palavra. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas eu falei: Senhor, o presbítero José pregou a mesma mensagem, e o que Deus falou para mim lá no monte, na oração, irmãos, ali no oculto, Ele falou: se for necessário, eu falo nos 7 anos da campanha, até o meu povo entender que tem que clamar pelo meu nome. E ali eu entendi, irmãos, mais uma vez, que o que tem que ser feito é a vontade de Deus, não é a minha. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu falei: amém, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. E para que entendamos o porquê o salmista Davi clamou dessa seguinte forma, irmãos, eu quero voltar no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 12. Louvado seja Deus. Confesso aos irmãos que é uma das histórias que eu mais amo, porque nos traz um conhecimento e também uma experiência tremenda com Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, 2 Samuel, seu capítulo 12, louvado seja Deus, o verso 5 em diante, vai dizer assim: então o furor de Davi se acendeu grandemente contra aquele homem, e ele disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fizeste isso. Pela cordeira restituirá quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Louvado seja Deus. E para que os irmãos entendam o contexto dessa mensagem, agora rei Davi, ele peca contra Batseba, e todos sabemos que ele coloca Urias à frente de guerra para morrer à espada dos fios dos nossos inimigos, dos inimigos do povo de Deus, para que pudesse se apoderar da sua esposa. E ali esse ato, consequentemente, com certeza, irmãos, não agradou ao Senhor. E ali o Senhor envia Natã à sua presença, irmãos, para falar para o rei que ele teria que se arrepender. Só que Natã, ele entra à presença do rei Davi, e ele conta uma parábola. E ele fala assim: rei, num lugar bem distante, havia 2 homens, um muito rico, tinha muito dinheiro, tinha cabeça de gado, tinha de tudo.
E no outro, um homem muito pobre, e ele só tinha uma cordeira. Louvado seja Deus. E essa cordeira, meus irmãos, trazendo para os dias de hoje como se fosse um gato ou um cachorro. E Deus, quando colocou essa mensagem no meu coração, eu li a Bíblia, eu olhava para o meu cachorro em casa, e aquilo me comovia, porque o meu cachorro e minha esposa nós tratamos como um filho dentro de casa. E esse homem que era muito rico, ele recebeu uma visita, e aí ele tinha milhares de cabeças de gado, e ele pega essa única cordeira, que era criado como um bicho de estimação daquele homem pobre, e ele mata e faz um guisado para aquele seu amigo que estava te visitando, e aquela família vai se entristecer porque perdeu aquele animal de estimação. E aí, quando Natan conta essa parábola ao rei Davi, a palavra do Senhor vai dizer que o rei Davi, quando ele vai contando a ira, vai se acendendo, e ele se levanta no seu trono, saca a sua espada e fala: esse homem é digno de morte. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse homem tem que restituir 4 vezes mais. Peço que os irmãos se atentem a essa palavra: 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nesse exato momento o rei Davi fala assim: cadê? Quem é esse homem? Louvado seja Deus. E o profeta olha para ele e fala: vive o Senhor, esse homem é você. E aí é o Senhor que toma o profeta Natan agora e vai falar para ele: porventura eu não te dei reino, eu não te dei mulheres, eu não te dei dinheiro. Precisava você matar a mulher matar Urias e pegar a mulher dele. Se você me pedisse mais, eu te daria. Louvado seja Deus. E ali o coração de Davi se aquebranta, irmãos. E ele cai em prantos de joelho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que muitas das vezes, irmãos, quando nós vemos um irmão ou uma irmã errando, tomemos muito cuidado na hora de apontar. Porque essa mão que aponta um dedo para aquele irmão, tem 3 virados para você. E ali Davi, sem saber que Deus iria falar com ele, condenou o cara e falou que ele teria que pagar 4 vezes mais. E aí os irmãos vão entender que nós servimos um Deus justo. E que a sentença que Davi deu para aquele homem, agora Deus deu para a vida dele. E agora Natan fala para ele: Deus te perdoou, você não vai morrer, mas a espada do Senhor não se apartará da sua casa. Por isso é um cuidado tremendo, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer assim: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Porque da mesma forma que eu e você julgamos o nosso próximo, dessa mesma forma seremos condenados pelo Senhor. Porque Deus é justo, irmãos. A nossa boca, ela tem o poder de profetizar, de abençoar e de amaldiçoar. Então se você vê um irmão caído, se você vê um irmão pecando e você estende a mão, você usou de misericórdia, de compaixão. Quando for a sua vez, consequentemente, porque todos nós pecamos, Deus também usará de misericórdia para conosco. Mas se você foi duro, foi rude, assim o Senhor também será. Louvado seja Deus. E aqui agora, irmãos, para adentrar o texto, a palavra vai dizer que o filho daquele pecado que ele cometeu com Batseba, foi gerado um filho. E esse filho, Batseba gera ele aos 9 meses, e ele nasce, e o Senhor já fere ele com uma doença. E aí ele vai ficar 7 dias ali em vida, enfermo, coitado, a criancinha. E aí Deus recolhe para ele. E nesses 7 dias, Davi, ele ora, ele jejua. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela falou comigo tremendamente por esses dias. Porque quando a criança morre, Davi, ele toma um banho, ele faz a barba, e ele pede que o seu servo serve um banquete para ele tomar um café, almoçar. E aí um dos seus servos fica furioso e fala assim: mas rei, peraí, o senhor orou e jejuou 7 dias pela criança, e agora a criança morre e o senhor toma banho e vem aqui e desce naturalmente para tomar um café. E aí o rei Davi vira para aquele servo e fala: ela não vem mais a mim, mas eu vou fazer força para ir até ela. Louvado seja Deus. E num dos momentos de mais dificuldade que eu passei por esses dias, eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe. E a minha mãe me ligava ali, pedindo um consolo, pedindo uma palavra, e eu falava: misericórdia, Deus, eu não tenho força nem para mim. E aí quando eu abri a palavra, o Senhor me deu essa palavra, eu falei: meu Deus,
lancei essa palavra para minha mãe e falei: mãe, agora vamos fazer força para chegar até ela, porque o Senhor a recolheu, está descansando nos braços de Jesus. Nós que ficamos aqui, vamos fazer força, vamos adorar, vamos clamar, vamos louvar o santo nome do Senhor. E foi com essa palavra que eu passei essa semana se alimentando, irmãos, mas por dentro despedaçado. Esse é o primeiro ato do julgamento de Davi que acontece. Dos 4 é o primeiro. E aí a palavra vai dizer que Davi tinha diversos filhos, e um deles, chamado Aminon, ele se apaixona pela sua própria irmã. Louvado seja Deus. E nessa situação, ele se apaixona pela sua irmã e ele trama toda uma situação. Ele finge que está doente. O rei vai à sua presença e ele fala assim para o rei: pai, pede que Tamar venha até mim, me faça alguns bolos, alguma coisa para mim comer. Eu não estou bem, não estou legal. E ali Davi, ele já sem espiritualidade nenhuma, sem discernimento espiritual, porque o homem de Deus e a mulher de Deus que tem um discernimento espiritual, que o Espírito Santo está conduzindo ali, quando o diabo arma um laço, o Espírito Santo já te avisa na hora. E ali era um plano astuto de Aminon, para ele poder se apoderar de sua irmã. E Davi, sem discernimento, fala: tudo bem, mande chamar Tamar. Mandou chamar, ela veio, cozinhou bolos, né, fez um alimento ali para Aminon, e Aminon, ele se apoderou de sua irmã, ele abusou da sua própria irmã. Esse é o segundo ato que acontece devido ao julgamento de Davi. Louvado seja Deus. E agora Absalão, que era irmão de Tamar, de pai e mãe, Aminon era irmão só de pai. Só que Absalão era o filho mais velho. E quando Tamar sai do quarto de Aminon, ele olha para ela desesperada, irmãos. Imaginemos agora a tristeza daquela jovem. Foi violentada pelo seu próprio irmão. E ela sai em desespero. E Aminon, Absalão, seu irmão mais velho, olha para ela e fala: o que te sucedeu? O que aconteceu com você, meu irmão? Só que Absalão, ele já conhecia Aminon, que era um homem astuto, era um homem maldoso. E ele falou: não precisa nem me falar nada, eu sei o que aconteceu. E agora Absalão, ele vai tramar um plano para poder matar Aminon. E aí ele vai para um devido lugar. Me perdoem os irmãos que eu não vou lembrar agora. Ele vai para um devido lugar com alguns servos e fala para Davi: pai, deixa Aminon vir comigo. Davi, ele estranhou, mas mais uma vez, sem discernimento: pode ir. E aí chegando lá, louvado seja Deus, aleluia. Absalão fala para os servos: quando Aminon estiver alegre de vinho, pode matar ele. E algum dos servos trepidou, mas ele era filho do rei, era uma ordem, eles tinham que seguir. E eles matam Aminon. E é a terceira causa do julgamento de Davi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Absalão, ele fica um tempo fora de Israel, de Jerusalém. E ele pede perdão e ele volta ali com uma falsidade. E ele volta ali, meus irmãos, tramando já mais maldade ainda do que já tinha feito. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Absalão, ele se levanta e ele começa no meio do povo de Israel a ganhar o coração daqueles homens, daquelas mulheres, e começa a agir de falsidade, falando mansamente, e começa a ganhar pessoas para o seu lado, para que mais à frente ele viesse tomar o reino das mãos do seu pai. Louvado seja Deus. E agora ele consegue. Davi, ele tem que sair fugido. Ele não tinha mais o que fazer. O povo de Israel estava todos ao lado de Absalão, porque se nós formos olhar para a lei, Davi, ele foi um rei frouxo, ele foi um covarde, porque o filho dele violentou a sua própria irmã. Esse filho Aminon, ele teria que ser morto, apedrejado. Só que quando nós criamos os nossos filhos passando a mão na cabeça, lá na frente, agora estamos plantando, mas lá na frente virá os problemas. Foi o que aconteceu com Davi. Se ele tivesse ali cobrado o seu filho, não precisava ter matado. Pela lei ele podia, mas tinha que ter uma cobrança severa, um ato como esse. E aí Davi foi frouxo. E aí gerou um ódio no coração de Absalão, que manda matar o seu próprio irmão. E agora ele toma um reino. Davi está fugindo da presença de Absalão. E Davi dá uma ordem a Joabe, que era o seu general de guerra, ali à frente dos seus soldados, fala para ele: eu não quero que mate o meu filho Absalão. Já chega de morte, já chega de tragédia no meio da minha família. Agora a família de Davi está totalmente desacreditada no meio de Israel.
só escândalo, só morte, só atrocidade na família do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra vai dizer que Absalão era um homem de cabelos longos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele está fugindo, eles se encontraram em batalha. Absalão agora está fugindo e ele fica preso com os seus cabelos nos galhos de árvores. E Joabe, que era o general de guerra de Davi, ele não perde a oportunidade. Ele transpassa Absalão com a sua lança e mata o seu filho. E Davi de longe vê toda essa atrocidade. E ele mais uma vez cai em prantos e começa a chorar. E esse é a quarta situação da qual o próprio Davi julgou o seu próximo. Como eu disse no início, irmãos, tomemos muito cuidado ao querer apontar o dedo a um erro de um irmão, a um erro de uma irmã. Tomemos muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Davi agora, ele consegue retornar ao seu reino. E ele clama o nome do Senhor. E é onde ele relata esse Salmo 40. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E agora Deus começa a ter de misericórdia da casa de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era falho, era errante. Nós possamos ter 20, 30, 40 anos dentro da igreja, possamos fazer boas obras, possamos ser crente bom, mas se errarmos e não tivermos compaixão, Deus também não terá de nós, irmãos. Nós não estejamos dentro da casa do Senhor enganados, achando que o que estamos fazendo por debaixo do tapete, aquele pecadinho de bolso, Deus não está vendo. Deus tem olho como chama de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que nem se eu quisesse subir aos montes, nas profundidades, não conseguiria se esconder do Senhor, da presença de Deus. Aleluia! Deus, Ele é onipresente. Louvado seja Deus. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo o que fazer. Só que eu entendo, irmãos, que é uma palavra dura, mas o que nos conforta é saber que quando clamamos o nome dEle, Ele se inclina para a sua igreja. Temos que estar com o coração limpo, sem mágoa de ninguém, sem ódio de ninguém, para quando você dobrar o seu joelho, irmãos, Deus olhar no trono e falar: peraí, eu vou interceder, Ele está clamando, eu vou entrar no nome dEle, eu vou dar a vitória para Ele. Eu vou tomar essa irmã do círculo de oração nas minhas mãos, filho. A palavra vai dizer que os nossos nomes estão escritos na palma da mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe nada te impedir de adorar o santo nome de Jesus. Não deixe, irmãos, as lutas, as dificuldades. E aí, na terça-feira, eu estava acabado, irmãos, lá na obra. E aconteceu uma situação lá que eu tive que esperar para dar continuidade no trabalho. E aí o presbítero Cristiano me mandou uma mensagem e falou: varão, eu sei que você não está bem, mas você consegue trazer uma mensagem hoje no Estádio dos Varões? E aí o Espírito Santo falou para mim: vai. Porque enquanto nós fazemos a obra, Deus cuida do nosso coração, Deus cuida da nossa família, Deus cuida dos nossos problemas. E aí eu respirei, pensei antes de responder e falei para ele: amém, varão, a obra de Deus não pode parar. Louvado seja Deus. E assim, consequente, quando foi na quarta-feira, o irmão falou a palavra, então eu falei: amém, varão. Mas eu sei que lá Deus está cuidando, o coração da minha mãezinha, dos meus irmãos, das minhas irmãs, Deus está cuidando, porque nós estamos aqui com a mão arada. Oh, meu irmão, se você está com a mão arada, não se preocupa, Deus está cuidando. Deus vai agir, irmão. Pode demorar para nós aqui no nosso tempo, mas quando chegar no tempo do Senhor, vai ser um tempo perfeito, um tempo certo. Porque a palavra do Senhor vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Então quer dizer que quando o salmista clama, Deus ele não agiu de bate-pronto. O salmista teve que ter paciência, teve que ter fé. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você pediu, você intercedeu, e Deus está esperando o seu ato de fé. Porque fé é você pedir e já acreditar que recebeu. Não é pedir e murmurar, não é pedir e desacreditar, desfalecer.
Não, irmãos, entendemos que Deus não é Deus de barganha. Não vai pensando porque, o irmão Everton está com a mão no arado, Deus tem que fazer. Não, Deus não tem nada. Deus faz se Ele quiser. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Entendemos que a palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios 3, capítulo 3, seu versículo 20, que o Senhor Ele nos concede muito mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder da oração, é o poder do clamor, é o poder do louvor, é segundo o poder que opera em mim e você. Então, se dentro de mim, dentro de você não tiver oração, não vamos receber. Se não tiver clamor, não vai receber. Louvado seja Deus. Mas aquele crente fiel, irmãos, que está ali buscando, que está adorando, que não precisa ficar sendo chamando a atenção, ele sabe o que tem que fazer, ele vai e faz. Esse é o que está agradando a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, para Deus nos fortalecer, nós temos que alegrar o Senhor, irmão. Temos que alegrar o coração dele com louvor, com honra, com glória. Aleluia. Deus seja louvado. Jesus cura, salva, liberta, transforma. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vai alegrando o coração de Deus e Deus vai te fortalecendo. É assim que procede, irmãos. A caminhada com Cristo é árdua. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que um certo dia tinha um homem à entrada de Jericó e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí veio um incircunciso e falou: para de ficar deitando, você é doido das ideias, vai. E ele nem aí porque os outros falavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós não temos nada a perder como aquele cego. Nós somos falhos e pecadores. Se nós não clamar, nós vai perder a salvação. Não temos nada a perder. Não importa o que os outros vão falar na direita, na esquerda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até chamar a atenção de Jesus e ele vir até você, olhar dentro dos seus olhos e falar: o que queres que eu te faça? Foi o que Jesus falou para aquele cego. Ele volta, olha para o cego: o que queres que eu te faça? E o cego fala: Senhor, eu quero ver. Jesus, ele, com certeza, irmãos, eu tenho para mim que ele, sendo o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele já sabia antes de passar ali que teria aquele cego lá. Só que o cego clamou uma vez, ele continuou andando. O cego clama outra vez, ele continuou andando. Na terceira vez que o cego clamou, ele falou: eu vou voltar. Sabe por quê? Ele persistiu no clamor. Você vai dizer que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Tem que perseverar, irmão. Não é que nem o judeu que ele ora uma vez só e esquece. Se Deus fez, amém. Se Deus... Não, irmãos, vamos perseverar. O céu é ganho à força. O céu é ganho com esforço, com dedicação. O céu é ganho com renúncia. Muitas das vezes nós temos que deixar de fazer coisas que gostamos, que no nosso consentimento não faz mal. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se agrada da renúncia. É quando o Senhor fala: tudo bem, isso aqui não... Mas se está desagradando a Deus, eu vou parar. Se está desagradando a Deus aquela musiquinha do mundo, eu vou parar. Se está desagradando a Deus aquele buchichinho, aquela fofoquinha, eu vou parar. Para que o Espírito Santo habite dentro do meu coração. Para que eu não fique dentro da igreja igual. Chegando naquele grande dia, o Senhor fala assim: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí você quer virar para Deus e falar: mas eu fiz a obra. Você fez a obra porque foi no meu nome. Meu nome tem todo o poder. Você não fez a obra porque você é um tal, um bonzão. Você fez a obra porque o nome de Cristo tem todo o poder. E se nós negarmos o nome de Jesus aqui na terra, seremos negados lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu queria fazer algo aqui. O Espírito Santo me incomodou. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé em nome de Jesus. Eu queria pedir aqui encarecidamente, com a autoridade que há no nome de Jesus.
que viesse aqui à frente nosso irmão diácono Valdemir, sua esposa e sua filha, no nome de Jesus, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a seu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para sua esposa. Aleluia. Agora o Espírito Santo, nessa tarde de hoje eu trabalhando, ele me incomodou a tarde inteira, varão, para falar isso para você. Que você é um vaso valoroso para Jesus. Você é um vaso que Jesus ele tem muito amor pela sua alma, pela sua família, que foi constituída por Ele. Só que o Espírito Santo me incomodou, que disse que tem algo no seu coração que está te entristecendo demais. Só que Ele está mandando te dizer para você não desistir, para você não parar. Porque o inimigo, ele armou um laço para destruir a sua família, varão. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra também nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. E essa proteção de Deus agora vai depender de vocês, de se unir, de só olhar para Cristo, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não se entristecer com o homem, não esperar nada do homem, porque se eu e você esperarmos do homem, nós vamos nos decepcionar. Se vocês esperarem algo de mim, vocês vão se decepcionar, eu vou falhar com vocês. Mas em Cristo Jesus, vocês nunca vão se decepcionar. Então continue firme, pé. Do jeito que você está aí, varão, com a mão da sua esposa, a sua filha, os anjos do Senhor acampados aqui ao redor. E eu creio que em nome de Jesus, esse laço de Satanás vai ser desfeito, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para que os presbíteros viessem orar pela vida do servo do Senhor. Glória. Eu queria louvar um louvor, queria chamar minha esposa para me ajudar a louvar um louvor. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixamos de clamar, irmãos, não deixamos de glorificar, de exaltar o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria fazer um apelo aqui, irmãos. Se porventura, né, pelas dificuldades, pelas lutas, tiver alguém aqui que se afastou de Cristo, com o coração triste, e quiser retornar aos braços do Pai, este é o seu momento. Este é o momento na qual o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre a sua vida um renovo, quer derramar sobre a sua vida um refrigério. Só Deus sabe o que você tem vivido, só Deus sabe o que você tem passado. Então por isso que é Ele que tem que interceder pela sua vida. Nós aqui, os irmãos, os presbíteros, os diáconos vão orar, mas a decisão é nossa. Louvado seja Deus. E se porventura também tiver alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, essa é a hora, essa é a oportunidade de ouro que Jesus te deu. Porque o diabo está lá fora, irmãos, querendo nos enganar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o meu Senhor Jesus Cristo que está aqui dentro, ele veio para dar vida e vida com abundância. Não percamos essa oportunidade, irmãos. Não percamos a oportunidade de estar no meio da igreja. Irmãos, esses dias é breve, irmãos. O Espírito Santo colocou algo no meu coração trabalhando. Deus é tão maravilhoso que eu passei quase a semana inteira sozinho fazendo a obra. Só ontem e hoje que eu trabalhei com os rapazes que trabalhamos juntos. E o Espírito Santo colocou algo no meu coração, irmãos. Eu passei com os irmãos que estavam no monte, mas eu quero passar para a igreja. Uma corrente, irmãos, ela é feita de gomos. E o Espírito Santo me mostrava uma corrente com um gomo quebrado. E aí eu falava, trabalhando ali, falei, Senhor, quem sabe, né? Quem mexe com solda é só um pingo de solda, a corrente, né, volta a ter a sua força, né? Aprender a segurar algo, né? E aí Deus, Ele colocou no meu coração que um gomo quebrado, fora da corrente, ele é só um gomo quebrado. Mas a corrente continua sendo a mesma. Mesmo que se você tirar um gomo da corrente, ela vai diminuir, mas ela vai continuar sendo uma corrente. Ela vai continuar segurando, apertando, travando. O gomo quebrado não. Ele fora da corrente, ele é só um gomo quebrado. E aí Deus falou fortemente ao meu coração. Eu falei, meu Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não sejamos esse gomo quebrado, irmão. Que nós sejamos aquele gomo forte que está no meio da corrente. Nós somos o corpo de Cristo, irmão. Se tiver alguém enfermo aqui, todo o corpo vai sentir por você, meu irmão. Todos os irmãos vão sentir a sua luta e vão batalhar por você, porque a Bíblia nos manda se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o nosso dever como crente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podem orar em nome de Jesus. Se não tiver ninguém para Jesus, irmão, mas tiver alguém que queira uma oração de fortalecimento, de libertação, de cura, Deus sabe o propósito, vem aqui na frente. Os presbíteros aqui estão preparados para orar. Subiram um monte, se consagraram, serviram ao Senhor em espírito e em verdade, estão cheios do poder de Deus aqui, irmãos, para orar pela sua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia.